Eleições francesas. Amanhã é dia dos franceses irem às urnas para escolher o próximo presidente do país. Amanhã é primeiro turno, não devemos ter uma definição logo nesse primeiro turno, e por isso a gente conversa agora então com o professor Carlos Gustavo Pódio. A gente tem a tentativa do Emmanuel Macron chegar numa reeleição, né? E temos visto nos últimos dias um crescimento da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. O que a gente pode esperar amanhã dessa votação? Devemos ter uma reedição realmente de Macron e Le Pen, que justamente foram quem chegaram, né, na disputa do segundo turno lá em 2017. Olha, Eduardo, o que está acontecendo agora na França, primeiro que é uma questão importante para a gente prestar atenção, porque não se resume à França, né? Uma eventual vitória da Marine Le Pen, eu tenho dito que vai representar uma hecatombe política de dimensões similares à eleição do Donald Trump em 2016. Né? A França é a segunda maior economia da União Europeia, politicamente é o país mais importante da União Europeia. Então, esse conjunto, né, França e Alemanha, é o que mantém a existência da União Europeia. E a Marine Le Pen é alguém muito contra o processo de integração europeu. Né? Ela pretende, de alguma forma, desvalorizar a União Europeia ou, eventualmente, até fazer aquilo que os britânicos fizeram e colocar para voto a permanência da França na União Europeia. Se isso acontecer, é o fim da União Europeia. Uma coisa é a Inglaterra sair. A Inglaterra ela só se junta ao bloco europeu na década de 70, e quando sai agora mais recentemente, ainda sobra países que são relevantes, países originais, fundadores da comunidade europeia e depois da União Europeia, basicamente França e Alemanha. Qualquer um desses dois países, França ou Alemanha, que resolva sair do bloco, nós estamos falando aí de uma dissolução completa da União Europeia tal como a conhecemos. Então essa é a principal importância para a gente prestar atenção. E o que tem acontecido nas eleições francesas, como você observou bem, é o fato de que nas últimas semanas a gente tem registrado um crescimento bastante significativo da Le Pen. A Marine Le Pen talvez esteja mais próxima de ser eleita agora do que jamais esteve em todas as suas outras candidaturas. Né? Vamos lembrar que o pai dela, né, quando chega ao segundo turno, também com o sobrenome Le Pen, o pai dela chega ao segundo turno em 2002 com o então presidente Jacques Chirac, e isso foi uma surpresa, ele chega no segundo turno muito próximo do terceiro candidato, né? Uma diferença muito pouca. Mas foi uma grande surpresa nas eleições francesas daquele ano, estou falando de 2002. E o que acontece na sociedade francesa? Todas as outras forças políticas se unem para votar no Jacques Chirac, mesmo aqueles que eram adversários do Chirac, como era o caso do Partido Socialista. E o Chirac acaba as eleições de 2002 como o presidente que teve a maior votação proporcional da história, mais de 80% a vitória dele. Agora nós estamos 20 anos depois e a possibilidade da vitória da Marine Le Pen, que tem um pensamento muito similar ao seu pai, no sentido de ser ultranacionalista, protecionista, em certa medida até um pouco xenófoba, né? Então, neste momento, 20 anos depois, ela está mais perto do que jamais esteve. Ela está em trajetória de crescimento nas pesquisas, ao passo que o Macron está em trajetória de queda. Né? O Macron teve um aumento na sua intenção de votos logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Os franceses deram mais apoio ao Macron, parecia que ele ia se distanciar dos demais candidatos, mas o movimento que nós estamos verificando agora recentemente é um movimento de crescimento da Marine Le Pen, crescimento também do terceiro candidato que nós temos que prestar atenção, que é o Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato mais da extrema esquerda, né? Não é da esquerda tradicional francesa, é um pouco além, um pouco mais distante da esquerda tradicional francesa, representada pelo Partido Socialista, que também está em trajetória de crescimento. Então, entre esses três candidatos, provavelmente é que nós vamos ver o segundo turno das eleições. O que acontece amanhã é apenas o primeiro turno, assim como no Brasil, eles têm eleições em 2 turnos, caso nenhum dos candidatos atinja 50% mais um dos votos. Conforme a última pesquisa divulgada ontem lá na França, a gente tem Emmanuel Macron com 25% das intenções de voto, a Marine Le Pen com 24% e Jean-Luc Mélenchon, como o senhor falou, com 17,5% das intenções de voto. O senhor fez menção, professor, à tradicional esquerda francesa, né? A esquerda é
tem um papel importante nos últimos governos, teve um papel importante nos últimos governos, mas um governo não tão bem avaliado do François Hollande. A gente teve uma série de problemas por ali e a esquerda não conseguiu se colocar devidamente nessa eleição. Esses votos, basicamente, estão indo para onde? Essa é uma das grandes questões atuais da política francesa, o desaparecimento político, da importância política do Partido Socialista francês, que é tradicionalmente a esquerda francesa, equivalente ao PT para os franceses, né? Seria como se o PT aqui no Brasil começasse a simplesmente desaparecer. Na verdade é um processo até que me parece que é similar ao que aconteceu com o PSDB, que nas últimas eleições teve uma votação bastante pouco expressiva, né? Então a gente tem visto os candidatos da esquerda tradicional, o candidato do Partido Socialista nessas eleições é a prefeita de Paris. Ela não chega a 2, 3% dos votos, né? Então você imagina, um candidato de um partido importante aqui no Brasil que não chega a 2, 3% dos votos. Então essa é a grande questão do Partido Socialista da esquerda tradicional. Entre os principais candidatos que estão à frente, né, nós falamos aqui do Macron, da Le Pen, do Mélenchon, mas tem a Zemmour e tem o Zemmour, na verdade, e a Pécresse, né, que são dois candidatos também de direita. A Pécresse mais da direita tradicional francesa, mas o Zemmour ele é ainda mais à direita do que a Le Pen. Ele é mais extremista ainda do que a Le Pen, né? E ele, em determinado momento da campanha francesa, conseguiu ter uma boa intenção de votos, né? Então é possível que esses votos migrem agora para a Le Pen. Uma curiosidade de uma pesquisa que saiu hoje é que o apoio da Marine Le Pen ele é mais forte entre os eleitores mais jovens, né? Quanto mais velho o eleitor, menor a tendência de apoiar a Marine Le Pen. Essa é uma característica muito interessante para a gente prestar atenção nessas eleições. Portanto, o que me parece que esse crescimento do Mélenchon também nas últimas semanas são os eleitores da tradicional esquerda francesa que viram que não há chance, né, dos seus candidatos prosperarem e estão migrando para o Mélenchon, que é um candidato um pouco mais à esquerda do que a esquerda tradicional francesa, né? Então, de modo que nós temos aí uma completa revolução, né? Quer dizer, entre os três principais candidatos, nenhum desses três candidatos pertence a um partido que é um partido tradicional da França, né? O Macron criou um partido para ele se candidatar nas eleições passadas, a Le Pen faz parte de um partido que almeja, que se reformulou em certa medida nos últimos anos e que almeja chegar já ao poder há muito tempo, né? Desde aquela derrota do pai dela em 2002, a Frente Nacional, que é o partido dela, ficou de fora das próximas eleições, né? Nas eleições em que o Sarkozy, por exemplo, foi eleito, e que o Hollande também, né? Ficou de fora, e voltou apenas nas eleições passadas, em 2016, quando foi para o segundo turno, né? E agora deve ir novamente para o segundo turno com as melhores chances de vitória que ela jamais esteve. Mas como os eleitores da esquerda tradicional eventualmente podem migrar para o Mélenchon, eu prestaria atenção também no desempenho do Mélenchon nessas eleições. Estaremos atentos então amanhã a essa eleição na França. Agradeço o Carlos Gustavo Podi, professor da FAAP em São Paulo, conversou com a gente aqui na Band News FM para ajudar o ouvinte a entender um pouco mais da eleição nesse que é a segunda maior economia da Europa, né? O professor falava sobre isso agora há pouco, e também podemos falar que o futuro da União Europeia está em jogo nessa eleição. A gente fica de olho. Agradeço muito, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.